Positivando, seu quadro de perguntas e respostas sobre disciplina positiva e educação de filhos. Meu nome é Thaís Oliveira, sou psicóloga, sou educadora parental pela disciplina positiva e aqui você vai ter todas as suas respostas sobre disciplina positiva e educação de filhos, como ser uma mãe segura de filhos confiantes e independentes. Seja bem-vindo! Se você quer ter todas as suas perguntas respondidas, então você está no lugar certo. Aqui eu vou te ensinar o caminho, a nova rota para educar filhos confiantes e independentes, para entender como você vai fazer seu filho colaborar com você. Mas como você faz para mandar as perguntas para mim? É muito simples, basta ir lá no meu Instagram, eu sempre deixo uma caixinha de perguntas por lá, você vai fazer sua pergunta e eu vou vir aqui responder através do vídeo para você. As perguntas de hoje já foram selecionadas, mas as próximas podem ser as suas, então segue lá no Instagram e já faz a sua pergunta. Vamos começar as perguntas de hoje? Bom, a primeira é a seguinte: como agir quando meu filho faz birra com outros adultos? Bom, vamos pensar aqui, depende da situação, tá? Então a resposta é depende. Vamos pensar assim, meu filho tá numa aula de karatê, numa aula de natação, na aula do balé, e a professora está intervindo naquela situação. Então você está vendo de fora. Então permita que o outro adulto ajude a sua criança, porque quando você intervém, quando o outro adulto está tentando resolver, gera uma confusão na cabeça da criança e você tira a autoridade da outra pessoa. Então pode ser a avó, o avô, o pai, a professora, nesses casos você está vendo de fora. Caso a pessoa te peça ajuda, olhe para você solicitando a sua ajuda, aí sim você ajuda. Ou se você perceber, que a sua criança está sofrendo algum tipo de violência, a pessoa está gritando, está brigando, está fazendo uma coisa desnecessária que não está ajudando a sua criança. Aí sim você vai intervir. Mas se é uma questão que a professora, o pai, o avô, o adulto que está com ela, está conseguindo manejar, está conversando com ela de forma respeitosa, está acolhendo, está resolvendo aquela situação, não se envolva, não vá até lá, porque você pode atrapalhar esse momento. Isso é sempre, tá, gente? Então, se você vê outra criança, não necessariamente seu filho, passando por uma birra e tem um adulto ali já resolvendo aquela questão, não se intrometa naquela situação, porque você pode mais atrapalhar do que ajudar, mesmo que seja seu filho. Então, permita que o outro exerça a autoridade que ele tem como professor, como avó, como avô, como pai, para resolver a situação. Se pedir sua ajuda, ok, vá lá e ajuda. Ou se estiver sofrendo algum tipo de violência, ajude. Mas caso contrário, permita que o outro consiga resolver, tá? Porque todo mundo consegue resolver, tá bom? E como é que você faz para resolver uma questão de birra? Então, primeiro você vai acolher sua criança, vai abaixar da altura dela. Se possível, vai levar ela até um ambiente mais tranquilo, onde tem menos pessoas observando, para conseguir tranquilizá-la, tá? E para prevenir essas birras, é sempre importante você olhar para a rotina da criança. Ela tá com fome? Ela tá com sono? Ela tá cansada? E prevenir isso, sempre deixar a criança, não deixar passar muito da comida da criança, não deixar passar o tempo de sono da criança, para evitar essas birras, tá? Então, mas é a birra porque ela não quer fazer uma atividade que a professora tá passando. Então, a professora vai conversar com ela, vai explicar o motivo daquela atividade, vai falar que gosta muito que ela participe e vai conversando com ela. Bom, mas você só vai interferir se a pessoa te pedir ajuda ou se você vê que a pessoa passou do limite com a sua criança. Caso contrário, se a pessoa está conseguindo manejar a situação, permita que ela mesma faça. Vamos para a segunda pergunta. Meu filho diz que não gosta da professora, por isso não faz a lição. E agora? É importante você entender o que seu filho não gosta, né? Eu não gosto porque ela é muito brava, eu não gosto porque ela grita, eu não gosto... E entendendo, E separar o comportamento da professora e também separar o comportamento do seu filho do seu filho. Seu filho não é um comportamento, a professora também não é um comportamento. Seu filho não precisa gostar, amar a professora, porque às vezes a gente não vai gostar mesmo das pessoas, tudo bem. E é importante que ele entenda isso. E você pode explicar para ele: filho, você não precisa ser amigo de todo mundo, você não precisa achar as pessoas as melhores pessoas do mundo, tudo bem. Às vezes a gente pode ser que não goste de alguém e tudo bem, não tem problema. O que é importante a gente precisa respeitar todo mundo. Mesmo que eu não goste, eu preciso respeitar. E aqui é importante que você explique isso pra ele. É importante você respeitar. E a lição que ela está passando pra você, ela não está passando pra você porque ela não gosta de você. Ela não está passando a lição porque ela é uma pessoa ruim. Não, ela está fazendo o papel dela de professora. Ela está
te ajudando a aprender essas lições. Então, ela está te ensinando. Da mesma forma que ela vai ensinar todas as crianças. Todas as crianças da sala têm a mesma lição, têm a mesma quantidade de dever, porque ela está ajudando, ela está te ensinando. Esse é o papel da professora, te ensinar. E quando ele estiver em casa para fazer esse dever, tente deixar o ambiente de uma forma mais divertida. Então, convide ele para escolher o local da casa que seja possível dele fazer o dever. Separe aquele cantinho. Coloca na rotina dele qual é o horário dele fazer o dever. Porque senão é muito fácil dele querer fazer outras coisas ao invés de fazer o dever. Então, já separa na rotina aquele momento. Já incentiva ele a usar o que ele está aprendendo na escola em momentos diferentes. Então, você está aprendendo matemática, então me ajuda aqui na conta do mercado. Quanto que vai ter de troco, quanto que eu preciso levar, quanto que mais ou menos vai dar, quantas coisas a gente precisa levar. Tá lendo alguma coisa? Então me ajuda a entender as regras desse jogo, por exemplo. E vai inserindo esses aprendizados no seu dia a dia para que fique mais divertido, né? E vá conversando com ele e pergunte para ele assim, o que ele mais gosta da escola, quais são as coisas legais da escola, se a professora já fez alguma coisa que ele considerou legal. Porque às vezes a gente foca tanto no que é ruim que a gente esquece de ver as coisas positivas. Com as crianças também pode acontecer isso. Então, às vezes, essa professora brigou uma vez com ele, ele ficou com isso na cabeça. Mas quantas vezes a professora não foi legal com ele também? Quantas vezes coisas boas aconteceram que ele acabou por excluindo, por lembrar só das coisas ruins? Então, pedir para ele recordar essas coisas boas, lembrar das coisas positivas que a professora fez, pode ajudar ele a mudar essa lembrança da professora. E sempre explicando que a professora não passa dever porque ela é uma pessoa ruim, ela não passa atividade porque ela é uma pessoa ruim, mas porque ele é o trabalho dela, que ela quer que eles aprendam, que ela tá ali para ensinar. Isso pode ajudar seu filho a mudar também essa percepção que ele tem da professora, certo? Vamos lá para a próxima. Meu filho prefere brincar do que estudar. Como arrumar isso? Brincar é mais divertido que estudar mesmo, né? Então, assim, brincar pode ser muito mais divertido do que estudar. Depende de como ele ainda leva esse estudo, mais divertido ainda. Muitas vezes a gente vai fazer o dever em casa, a criança vai fazer o dever, e aí ela vai fazer o dever com o pai brigando, com pressa, sem um lugar adequado para ela fazer. E isso tudo vai deixando com que fique de forma mais desmotivada. Assim, ele falou assim, quando eu tô brincando, pelo menos eu tô me divertindo. Quando eu tô fazendo o dever, tem sempre alguém brigando comigo, eu não consigo fazer, eu tenho dificuldade. Então, estar com o seu filho na hora do dever de forma tranquila, conversando com ele, ajudando, oferecendo ajuda, separando na sua rotina mesmo, uma rotina de parede, o horário de dever, o horário do brincar, para que ele veja que ele tem sim horário para brincar, mas que é importante ele fazer essa tarefa dele, do dia, que está lá na rotina, o horário do dever e o horário do brincar, que ele não vai deixar de brincar por causa disso. Você pode estar com ele nesse momento, você pode deixar ele escolher o ambiente da casa para fazer o dever, então, e pergunte para ele, filho, como que a gente pode tornar a hora do dever mais divertida? O que a gente pode fazer de diferente? Como que eu posso te ajudar? E vai junto com ele buscando soluções para que esse momento fique mais legal. Muitas vezes a criança tem várias ideias que dá muito bem para aplicar. Se ele trouxer ideias que não dá, a gente podia fazer dever enquanto assistir desenho. Não dá. A gente pode ouvir música enquanto faz dever. Não dá. Então a gente não vai rir ou ridicularizar ou julgar a criança. Não, você vai falar, filho, seria legal se desse. Mas se você assistir desenho, você não vai conseguir se concentrar no dever. Então vamos pensar em outra possibilidade? Acolha essa resposta para que ele consiga trazer outras respostas para você também. Mas buscar com ele respostas para essas questões vai ajudar muito. E você pode falar, filho, é muito legal mesmo brincar. E você vai brincar. Assim que você terminar. Então, você também pode trocar, porque é muito provável que a gente use em casa, né? Sem perceber, assim, você só vai brincar se você terminar esse dever. E a gente coloca aquele dever quase como um castigo. Mas aquilo é uma rotina, ele tem que fazer, né? Então, o que a gente vai fazer? Assim que, então a gente não vai colocar o só ser, não vai ser um dever, vai trocar o só ser pelo assim que. Uma troca muito simples. Então, filho, assim que você terminar o seu dever, você vai poder brincar. É só fazer esse aqui primeiro, tem uma ordem, esse primeiro e esse depois. Então, assim que você terminar, você brinca. Isso vai trazer uma leveza também para o seu discurso com a sua criança, isso vai facilitar para que ela queira colaborar com você, para que ele queira participar daquela coisa e torne-se aquele momento, aquele dever mais divertido. E você sempre vai trazer ele para também te responder. Como a gente pode tornar esse momento mais divertido? O que isso pode fazer? O que a gente pode fazer juntos? Isso vai fazer com que esse momento do dever também seja legal. E sempre incentive a leitura. Então tenha livros em casa, leia você também. Mostre que aprender é legal, para que esse momento seja
prazeroso para sua criança. Vamos lá. Mais uma. Quando minha filha está nervosa, ela grita e pede para não olharem para ela. Vou ajudar. Podem ser muitas coisas, né? Então, às vezes a criança tá tão nervosa que ela fica com vergonha, então ela não quer que ninguém veja ela daquele jeito. Ou ela fica muito brava e ela não quer conversar com ninguém naquele momento. Então, você pode respeitar, né? E ensinar novas formas da sua filha se acalmar. Então, assim, não olha pra mim. Tudo bem, filha, a mamãe não vai olhar pra você, mas a mamãe vai ficar aqui sentada do seu lado. E quando você precisar, a mamãe vai estar aqui pra te dar um abraço, pra te dar um colo, pra te ajudar a se acalmar. Você vai acolher. Porque o que ela está sentindo não é errado. Então, é importante a gente entender que sentimento não tem sentimento certo e sentimento errado. Comportamento tem comportamento certo e errado, mas sentimento não tem. Então é importante a gente dissociar isso, assim. Não existe sentimento certo e sentimento errado, existe sentimento. Então eu vou acolher esse sentimento. E aí quando ela se acalmar, fala assim: filha, você não precisa falar pra mamãe não olhar pra você. A mamãe está olhando pra você pra te ajudar. Então quando você estiver muito nervosa, o que você pode fazer pra se acalmar? E vocês vão levantando junto ali alternativas do que fazer pra ela se acalmar. Então respirar fundo, pedir um copo de água, dar uma volta, ouvir uma música, pedir um abraço, o que ela pode fazer que seja respeitoso, que não vai magoar ninguém, que não vai gritar com ninguém, que vai fazer ela se acalmar. Então, assim, quando a criança está agressiva, é importante não deixar ela bater em ninguém, não se machucar e não quebrar nada. São 3 regras importantes. E aí você vai trazer isso para sua criança. E você vai ensiná-la a se acalmar. Então não tem problema nenhum que ela não queira que você olhe pra ela. Porque às vezes a gente não quer mesmo que olhem pra gente numa situação: estou muito nervosa, não quero que olhe pra mim desse jeito. Tudo bem, você respeita e fala: tudo bem, filha, eu entendi. Mas eu vou ficar aqui pra te ajudar a se acalmar. E aí você vai dando modelos pra ela de como se acalmar, vai facilitando nas próximas vezes que ela ficar muito nervosa, ela já vai ter esses modelos. Mas não é falando uma vez, não é explicando uma vez. A gente precisa fazer isso de forma repetida. Então, assim, quando você vai ensinar uma criança a ler e escrever, quando ela vai aprender na escola, a professora vai ensinar uma vez, ela vai falar uma vez que C-A-S-A é casa e a criança para sempre vai saber? Não. Ela vai falar várias vezes, ela vai explicar o som do C, o som do A, o som do S, o som do A. Vai falar como que faz C com A e até a criança formar casa, então demora. Como a gente vai ensinar, a gente vai educar os nossos filhos é da mesma forma. A gente vai falar várias vezes, vai repetir várias vezes, vai ensinar várias vezes para que a criança aprenda. Todo o processo de educação é feito por repetição. A gente não aprende de uma vez só, né? Muitas vezes o adulto precisa de repetição para aprender as coisas, a criança precisa também. Então a gente vai aprender por repetição. Vai acontecer uma vez, a gente vai explicar, vai falar de novo. E de novo, e de novo, e de novo. A criança vai absorver aquilo e vai entender. E vai passar a agir diferente. Mas eu preciso ter esse tempo de treinamento, de ensinar. Certo? Vamos para a última pergunta de hoje. Minha filha quer mandar em tudo. Como eu resolvo? É muito importante a gente entender isso. Assim, o que é mandar em tudo? É mandar nas pessoas, mandar nas brincadeiras, mandar em casa? O que é isso, né? Muitas crianças têm essa personalidade de liderar. De eu sou a líder e eu quero mandar, eu quero comandar, eu quero organizar as coisas, tá? Quando essa coisa acontece em casa, quando esse comportamento acontece em casa, é importante você não disputar poder com a sua criança, né? Então, assim, o que ela puder organizar, o que ela puder dar de ordem, não tem problema nenhum, né? Mas é importante ela entender que, por exemplo, ela não vai mandar nos pais, ela não vai mandar na rotina inteira. Então é importante você estabelecer regras. Olha, filha, você é uma criança, eu entendi. É muito legal, às vezes, a gente liderar e você querer mandar nas coisas, tudo bem. Por exemplo, na sua brincadeira, você pode comandar e você pode falar como é que você quer. Mas também é muito importante ouvir os outros. E aí você pode trazer esse olhar de empatia para ela. Olha, quando a mamãe fala uma coisa pra você e você não quer fazer, você não quer me responder? E não é legal quando eu ouço você? Então, quando você faz isso com as outras pessoas também ficam chateadas. Então, ouça o que as outras pessoas têm a dizer. E vai trazendo esses modelos, vai ensinando pra ela como agir. Porque realmente, pode ser da personalidade da criança, ela querer mandar, ela querer comandar. E pode ser que isso afaste as outras crianças e isso cause disputa de poder dentro da sua casa. Então, para que isso não cause disputa de poder na sua casa, você não vai aceitar disputar poder com essa criança, mas você vai falar: filha, eu entendi o jeito que você quer. Mas agora vai ser desse outro jeito e você vai explicar o motivo. Você vai falar: mamãe te ama, mas dessa vez vai ser o jeito da mamãe. E você já mostra para a criança qual é o caminho, qual é a forma. E com as outras crianças, traz esse olhar de empatia para ela. Fala: filho, às vezes as outras crianças também querem escolher a brincadeira. Às vezes as outras crianças também
querem escolher as regras. Se só você fizer isso, pode ser que eles não queiram brincar com você. Quando é com você, como? E se fosse com você? Como você gostaria que fosse? E faz a criança ter esse olhar de empatia, esse treinamento de empatia mesmo. A criança tem empatia com grande facilidade, ela consegue entender isso com grande facilidade. Então você vai treinar essa empatia da criança, vai ser mais fácil para ela fazer novos amigos, para ela manter amizades, mas é importante você entender que você não precisa limitar essa característica da sua criança, esse comportamento da sua criança. Você não precisa eliminar ele da vida, porque na fase adulta vai ser muito legal se ela tiver uma postura de liderança, uma postura de proatividade, para um trabalho, para uma vida adulta, isso é legal. Mas é importante você não deixar que ela seja quase que uma mini tiraninha, sabe? De mandar em tudo, de mandar em todo mundo e querer controlar tudo e todos. Não. Aí por isso que você vai trazer esse olhar de empatia para ela e você não vai disputar poder com ela em casa, para ela entender que naquele momento você entende o que é o melhor para ela e você ouviu o que ela tinha a dizer, mas que ela vai seguir a sua regra. E no momento da brincadeira com as crianças, ela pode sim falar o que ela quer, mas ela também precisa ouvir o que os outros têm a dizer. Se você fizer essas duas coisas, sua criança vai entender que ela tem uma característica que é positiva e ela pode ter essa liderança, mas ela vai fazer isso com um olhar de empatia muito maior. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, já ativar o sininho para você não perder mais nada. E se você quer ter sua pergunta respondida aqui também, vai lá no meu Instagram, faz a perguntinha lá, que eu vou adorar te responder por aqui por vídeo. Um beijo e até o próximo Positivando.